Você já olhou para sua carteira e percebeu que ele está perdendo para o CDI? Isso traz uma sensação de frustração, não é verdade? Parece que você está fazendo algo de errado. E aí, para piorar tudo, você vai naquele churrasquinho no final de semana e tem que aparecer um bendito de um amigo para dizer que os investimentos dele estão arrebentando, que ele está rachando de ganhar dinheiro, a rentabilidade está excelente. Talvez esse seja o seu caso, mas calma, porque isso vai mudar, isso tem solução. Neste vídeo aqui eu vou te dar 3 dicas infalíveis, 3 dicas poderosíssimas para você aumentar a rentabilidade da sua carteira e sair de uma vez por todas do vermelho. Salve, salve investidor! Meu nome é Gabriel Liberato, eu sou consultor de investimentos e sócio da Meu Patrimônio. Nós somos uma consultoria de investimentos e cuidamos de mais de R$1 bilhão dos nossos clientes de forma transparente, sem conflitos de interesse. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aperta esse botãozinho que tem aí de inscrever-se, vai lá, aperta agora e comece a acompanhar meus conteúdos aqui. Eu falo sobre economia, finanças, investimentos, finanças corporativas, finanças pessoais, conta a história de empreendedores, então não perca, vai lá, se inscreva e ative já o sininho. Mas aqui a gente vai ser direto ao ponto, vamos começar então pela primeira dica que é super importante, é a mais importante de todas. Primeira dica, anota aí, ajuste os percentuais por classe de ativos da sua carteira. Ou seja, ajuste a alocação de ativos, o asset allocation, a distribuição percentual que você tem em cada uma das classes. Ações, fundos imobiliários, ações Brasil e ações Estados Unidos, fundos imobiliários, renda fixa. Dentro de renda fixa, separa o que é renda fixa pós-fixada, renda fixa indexada à inflação, renda fixa pré-fixada. Você ajustando essa alocação, esses percentuais por classe de ativos, de acordo com o teu perfil, com o teu domínio de mercado. Quanto menos domínio, mais conservador. Quanto mais domínio, mais você pode se expor. Quanto mais longo os seus projetos, maior exposição que você pode ter em renda variável. Quanto mais curto os seus projetos, menor a exposição. E por que isso é tão importante? Porque existe um estudo que já demonstrou a importância da alocação por classe de ativos. Olha só, eu vou colocar essa imagem na tela. Esse estudo ele foi publicado pela Vanguard, que é uma das maiores gestoras de recursos do mundo, e ele demonstrou que mais de 90%, para ser exato aqui, 91,1% dos resultados das carteiras dos gestores, e o estudo foi feito com centenas de gestores de fundos de investimentos, veio de uma boa alocação de ativos. Não veio do market time, ou seja, do tempo certo de se investir, de acertar o momento exato para entrar nos ativos. Não veio do stock picking, ou seja, daquela boa seleção que você faz dos ativos. Veio da boa alocação de carteira. E olha só, quando você quer uma carteira mais conservadora, você precisa ter uma exposição maior em ativos que vão seguir o CDI, que vão seguir a Selic. Quando você quer mais exposição ao risco, você pode ter mais exposição em renda variável, em ações Brasil, ações americanas, e você precisa conhecer o histórico desses índices, porque quanto maior a exposição, mais elas vão se parecer ao longo do tempo com esses índices. Isso, aqui no Meu Patrimônio, a gente trata com cuidado absurdo. Olha só, quero te mostrar aqui uma coisa muito importante. Veja só, nós temos aqui nas carteiras Meu Patrimônio, veja que nós temos carteira aqui de proteção, que é para quem está construindo a sua reserva de emergência. Depois a gente tem a carteira de projetos, temos a carteira conservadora e moderada, temos a carteira de crescimento para quem quer aumentar o patrimônio ao longo do tempo. Aí a carteira de crescimento nós temos a balanceada, a dinâmica, a arrojada. E para quem já construiu um patrimônio e quer usufruir a renda, temos a carteira de renda diversificada e a carteira de renda fixa com juros. Para a gente definir aonde nós vamos alocar o capital do investidor, a gente aplica testes, vários testes, questionário, faz uma anamnese para entender se a sua carteira, por exemplo, vai ser de crescimento, ela vai ser uma balanceada, uma dinâmica ou uma arrojada. Veja só que a exposição, e aqui eu vou trazer agora uma tabela aqui para dar uma visão melhor, Veja só que a exposição em cada uma das classes de ativos, a renda fixa, estou olhando aqui para a balanceada, a renda fixa é inflação, a renda fixa pré e a renda fixa pós, ela é diferente de uma arrojada, que tem menos exposição. Por exemplo, na balanceada eu tenho 75% de renda fixa dividida em inflação, pré e pós. Aqui na arrojada eu tenho 35%. As exposições em ações no Brasil e ações no exterior também mudam.
as exposições em fundos imobiliários também mudam. Isso daí depende muito do teu perfil, do seu domínio, do seu conhecimento e dos seus projetos. Por isso que a gente, né, tem aqui como um dos pilares da nossa filosofia o Goal Based Investing. E aí, isso é importante, você construir, né, fazer uma boa alocação de acordo com o teu perfil, com os teus projetos também. E aí você deve estar me perguntando, Gabriel, como é que eu defino isso daí? Como é que eu vou saber se a minha carteira vai ser a balanceada, ou a dinâmica, ou a arrojada, ou a moderada, ou uma conservadora? Bom, se você não tem uma metodologia clara, como nós temos aqui no Meu Patrimônio, isso vai depender um pouco da sua experiência. Você vai ter que ir dosando, calibrando ali por tentativa e erro e vendo onde você fica mais confortável, estudando também bastante mercado para entender qual é a variação de cada uma dessas classes. Agora, se você não sabe como fazer isso, eu quero te convidar para fazer uma análise gratuita da sua carteira, porque nós vamos fazer nessa análise justamente a aplicação desse teste com você, para ver qual é a sua carteira, a alocação da sua carteira atual e qual é a alocação desejável. Se a sua carteira desejável seria uma carteira balanceada, dinâmica, arrojada, conservadora, moderada ou uma renda fixa para renda com juros, uma renda fixa diversificada de renda também. A gente precisa aplicar esse teste e ver, né, fazer esse deparo da sua carteira atual para a sua carteira desejada. Você está convidado a fazer, né, essa análise gratuita dessa carteira com um sócio meu, com um profissional de investimentos devidamente certificado, para fazer essa avaliação totalmente gratuita com você. O link para você agendar essa reunião está na descrição desse vídeo. Então, você já entendeu que aqui o primeiro passo é você definir bem os percentuais por classe. Depois, você precisa usar os benchmarks adequados para você acompanhar cada uma dessas classes de ativos. Não adianta você pegar a sua carteira e só comparar ela de forma geral com o CDI. Você precisa olhar a parte de ações Brasil e comparar com o Ibovespa, né, ou com outro índice adequado, né, dentro da renda variável, dentro de ações. Você tem que pegar a parte de fundos imobiliários e comparar o rendimento histórico da sua carteira com o IFIX. Você tem que pegar a parte de renda fixa pós e comparar com o CDI. A parte de renda fixa indexada à inflação, comparar com o IMAB. A parte de renda fixa pré-fixada, comparar com o IRFM. Então tem que fazer essas comparações de forma adequada, porque senão, dependendo da janela temporal que você olhar a sua carteira, ela pode estar perdendo para o CDI e tudo bem, não tem nada de errado com ela. Ou ela pode estar ganhando muito do CDI porque você pegou ali um aumento da renda variável, se você tiver uma grande exposição em renda variável. Vou te mostrar também como a gente faz aqui no Meu Patrimônio. Olha só, eu vou pegar aqui uma das nossas carteiras. Essa daqui é a carteira Ações de Dividendos. E veja só que o indexador que a gente compara a carteira é esse daqui de baixo, o IDIV. Aqui nem eu usei o índice Ibovespa, eu usei o índice IDIV, que é o índice de ações de dividendos, porque essa carteira é uma carteira de ações pagadoras de dividendos. Então veja só que no ano eu comparo a rentabilidade da minha carteira, 15%, com a do índice IDIV, 10%. Ao longo dessa carteira tem 3 anos e 7 meses. Ela trouxe um retorno de 87% contra 53% do índice IDIV. Veja que as comparações agora são adequadas. A carteira é essa linha verde, ela está performando acima do índice de referência. Agora, quando eu olho para uma ações geral, né, eu estou olhando essa carteira que é a Top Ações, eu comparo a nossa carteira com o Ibovespa, com o índice Ibovespa. E aqui eu vou pegar quanto que está rendendo a carteira no ano, olha só, ela está perdendo aqui para o CDI, mas ao longo para o Ibovespa, mas ao longo desses 3 anos e 7 meses, ela está muito à frente do Ibovespa. Tudo bem, né? Pegamos aqui uma janela de 6 meses que a carteira performou um pouquinho abaixo ali, normal, sem problema nenhum. O que importa é que no longo prazo a gente está tendo um retorno bastante superior ao índice. Já a carteira de fundos imobiliários, a gente compara a carteira de fundos imobiliários também com o índice adequado, que é o índice IFIX. Aqui a gente compara aqui no ano 10 com 10 e aqui 29, a carteira com 22 no índice IFIX. Lá na sua corretora, quando você separar, vai ter a parte de ações, vai ter a parte de fundos imobiliários, vai ter a parte de renda fixa. Lá você pode escolher o benchmark e comparar com o benchmark correto a parte adequada da sua carteira. Então, você olha Ações Brasil, compara com o Ibovespa. A parte de ações americanas, compara com o índice S&P 500. A parte de renda fixa pós-fixada, compara com o CDI. Gabriel, mas eu queria um lugar que eu pudesse olhar esses indexadores, esses benchmarks. Olha só, vou te dar uma dica aqui bem legal. No nosso site, Meu Patrimônio, vai ter aqui em conteúdos, tem aqui tabela periódica de investimentos.
você pode vir aqui nessa tabela juro nominal, que a gente, mês a mês, a gente vai atualizando. Veja só, a gente vai atualizando aqui e vamos acompanhando cada um desses benchmarks, né? Veja só aqui no ano, né? A gente tem o benchmark da renda fixa. Deixa eu voltar aqui para colocar uma outra marcação, acho que fica melhor essa daqui, ó. Pronto, ó. No ano, você vai olhar as partes da sua carteira renda fixa pré e vai comparar aqui com a renda fixa pré, que é o IEFM, Ações Brasil, Ibovespa, Imobiliário, IFIX, né? A renda fixa inflação, IMAB, a renda fixa pós, o CDI. Veja só que o CDI esse ano está perdendo para renda fixa pré, ações, fundos imobiliários, né? Inflação. Agora, se a sua carteira de ações está perdendo muito, por muito tempo, para o Ibovespa, opa, está errado aqui os ativos. Minha carteira de renda fixa pós está perdendo para o CDI, minha carteira de renda fixa pré está perdendo para o índice IRFM, meus fundos multimercados estão perdendo para o IFH. Então, opa, peraí que está errado aqui. Então, use os benchmarks corretos para analisar e acompanhar cada uma das classes de ativos da sua carteira. Esse daqui é o segundo ponto, essa é a segunda dica, muito importante para você melhorar a rentabilidade da sua carteira. E por fim, a terceira dica é: tenha critérios claros e objetivos para selecionar os ativos dentro de cada uma dessas classes. Então veja só, na renda fixa, como que você vai escolher, por exemplo, os seus ativos? Então você vai escolher ativos de emissão bancária. Eu só vou escolher ativos que tenham um rating A, ou AAA, ou AA, acima de A. Eu vou escolher ativos que tenham vencimento dentro do prazo que eu quero. Eu vou escolher só ativos que têm liquidez. Então, eu preciso ter uma série de variáveis para definir a forma como eu seleciono os ativos. Como eu seleciono fundos imobiliários? Olha, eu vejo a qualidade dos imóveis, o tipo dos imóveis, a localização, a vacância física e financeira. Eu analiso, né, os gestores, a reputação desses gestores. Eu faço a avaliação de forma clara desses ativos. Para ações, como eu faço a avaliação das ações? Olha, se eu tenho um perfil mais seguro, não quero buscar ações de crescimento, quero buscar ações de renda, eu busco daqueles setores mais tradicionais: banco, telecomunicações, saneamento, elétricas, essas coisas que têm resultados mais consistentes ao longo do tempo. Mas não olho só para trás, não só para histórico de lucro, só para histórico de margens, só para histórico de ROI, né, de retorno sobre patrimônio líquido. Eu olho para isso, eu olho para o valuation atual para saber se as métricas de valuation, preço-lucro, preço sobre valor patrimonial, olho para ver se não está muito acima do preço e vejo as projeções que o mercado faz para esses ativos. Então, eu começo a ler mais relatórios de casas de análise, fazendo a projeção desses resultados para o futuro. Leio os resultados publicados também pelas empresas. Agora, Gabriel, eu não tenho tempo para fazer tudo isso daí não, né? Até selecionar a classe de ativos, vai acompanhar ali, mas fazer essa seleção de ativos eu não tenho. O que eu faço? Olha, chama a gente no meu patrimônio aqui, agenda a sua reunião para fazer essa análise gratuita de carteira. Eu espero que este vídeo aqui tenha te ajudado. Para resumir tudo aqui: ajuste então os percentuais por cada classe de ativos da sua carteira, acompanhe essas classes de ativos, né, os ativos, a evolução, a performance, pelos benchmarks corretos, para você não olhar tudo e comparar tudo com o CDI e ficar achando que você só está perdendo dinheiro. E, por fim, tenha critérios claros e objetivos para selecionar os ativos da sua carteira. Eu desejo para você bons investimentos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Vamos embora!